Olá, família, tudo bem? Mais um vídeo para o canal da Escola para Casa. E hoje eu vim falar de uma coisa muito importante nesse processo de alfabetização e que muitas famílias acreditam que não possam fazer em casa. Mas eu vou provar que vocês estão errados e que vocês podem sim auxiliar o filho de vocês em casa, que é a leitura. Por que ler é importante nesse processo de alfabetização? Por meio da leitura que você obtém informações, ler para saber o ônibus que você vai pegar, você precisa ler para saber como vai tomar a medicação. Então, ler é um processo extremamente importante. E na alfabetização, como é que se dá esse aprendizado de leitura, né? Como é que eu vou ler? Como é que eu vou ensinar essa criança a ler? E é sobre isso que eu vim falar hoje. Então, a escola, em relação à leitura, ela é um ambiente responsável para inserir a criança nesse universo letrado. O professor tem um papel extremamente importante com a atividade de leitura em sala de aula. Por quê? Porque através do professor lendo para essas crianças, as crianças vão aprender novas palavras, aprender novos vocabulários. As crianças vão aprender como se lê, como se comporta um leitor, como eu seguro o livro, que eu leio da esquerda para a direita, né? Então, tudo isso é um aprendizado que parece tão bobo, mas para uma criança que está em processo de alfabetização, não é. O professor lendo, ele dá acesso a livros que as crianças não conseguem ler sozinhas. E aí também tem um incentivo pelo gosto da leitura, porque no nosso tempo de escola, ler era castigo. Então, se você está aprontando, você ia ler. Se a sala está causando, todo mundo ia ler, né? Quem lembra daquela série Para Gostar de Ler, que nós tínhamos que ler um livro para fazer uma prova? Então, muita gente não gosta de ler por conta desses contextos que nós passamos, né? Porque ler era uma coisa ruim, era dado em um momento ruim, era um castigo, era uma prova, nunca foi por prazer. Raramente nós tivemos momentos de leitura por prazer. Então, é comum você encontrar uma pessoa que fala assim, nossa, odeio ler. Nossa, não suporto ler. É comum você encontrar pessoas que falam isso. E não dá nem para julgar. Ah, eu não gosto de ler. Vamos mudar esse hábito? Eu vou ler uma página por dia, 5 páginas por dia. E aí eu vou adquirindo esse hábito de leitura. A leitura, ela desenvolve meu cérebro, me dá vocabulário, faz com que eu fale melhor, que eu me comunique melhor com as pessoas. Então, é muito importante a leitura. E para a criança, no processo de alfabetização, não é diferente. E eu tô falando agora da leitura na escola, mas depois eu vou falar o que fazer em casa, tá? Então, eu tô falando um pouquinho da prática do professor na escola, e aí depois para vocês entenderem, porque é justamente isso, né? Da escola para casa. Nós saímos da escola e tá todo mundo em casa. Então, como é que eu vou fazer isso? O professor, quando ele vai ler um livro, ele precisa ter em mente qual é o objetivo dessa leitura. Por que ele tá lendo esse livro? O que ele quer fazer? E aí ele tem que pensar em várias coisas. Vai ficar um atrás do outro? Vai ficar todo mundo em volta do professor? Vão ficar mais próximos? Como é que o professor vai segurar o livro? Muitas vezes, dependendo do livro, a criança precisa ver a imagem para entender o que está escrito ali. Então, às vezes, eu tô lendo aqui, ó, e a criança nem tá vendo a imagem do que tá acontecendo. E às vezes, para que ela entenda o que aquele livro quer dizer, ela precisa da imagem. Muitas vezes, a imagem é o próprio texto. E a criança precisa ver as imagens. Muitas vezes, é um livro que só tem imagem. Nós temos que pensar como e para que nós vamos ler este livro. É comum a gente estar enlouquecido e ir lá pegar um livro, vou ler esse livro aqui e ler? Mas o correto mesmo é que nós possamos treinar essa leitura. Porque a compreensão da leitura também depende do ritmo, da entonação da voz, da acentuação das palavras. Treinar essa leitura antes, principalmente se for
textos rimados, parlenda, tem que dar uma entonação, um ritmo para a leitura. Fazer essa leitura antes, esse treino antes, vai ajudar o professor a envolver as crianças na hora da leitura. E isso é de extrema importância. Uma coisa muito importante para se dizer, e que eu fazia errado e quase enlouquecia por isso. Eu achava que quando eu fosse ler um livro para minha sala, eu tinha que atrelar aquele livro a um conteúdo. Então, vamos por exemplo, eu vou trabalhar com convite. Então, eu vou ler Bruxa, Bruxa, Vem a Minha Festa. Matemática, contagem. Então, eu vou trabalhar a cantiga, a galinha do vizinho. Então, eu achava que a leitura do dia, ela tinha que estar atrelada a um conteúdo que eu fosse dar. E aí, o bom é que a gente evolui, né? Estuda e aprende. Eu aprendi no curso do Trilhas da Natura. A leitura não tem que estar atrelada a um conteúdo. Não modifique palavras difíceis. Ah, professora, mas o meu aluno, meu filho de 4 anos não vai entender o que é imperceptível. Concordo com você. Mas você omitir a palavra para ele não vai ensiná-lo uma nova palavra. O que significa isso? Leia a frase. Tente colocar a frase dentro de outro contexto, para que ele possa entender o significado. Não conseguiu? Procure um dicionário. Tente mudar o contexto, né, para ver se eles conseguem entender o significado da palavra. Não conseguiu? Eu procuro um dicionário. Mas nunca mude a palavra ou dê a resposta imediata. O que significa isso? Tal coisa. Eu já fiz isso? Já. Eu lia para as minhas crianças e quando eles não sabiam uma palavra, eles levantavam a mão e eu interrompia a leitura. E aí, para você entender a leitura, fica muito mais difícil, mas a gente aprende todo dia, gente. Professor não sabe tudo, viu? Professor aprende todo dia. Então, na hora da leitura, existem algumas etapas muito importantes. Antes, durante e depois. Então, antes da leitura, eu vou apresentar este livro. Quando você mostra a capa do livro, você precisa ajudar a criança a entender que muitas vezes ela pode antecipar o que ela vai ler. Ela pode entender o que está dentro daquele livro sem ler, só pela capa. Muitas vezes a capa mostra uma coisa e o conteúdo é outro. E isso também é muito legal, porque a criança fala, eu acho que vai ser isso, e no final você vai ver se valida ou não o que ela falou. Apresentar a capa, esse momento da capa, né? Fazer um suspense. Gente, eu já falei aqui, pense como criança. Faça o suspense, mude o tom da voz, deixe a criança curiosa, né? Explore todos os elementos da capa, autor, ilustrador, editora. O motivo que você escolheu um livro, é importante dizer para a criança por que você escolheu aquele livro. E aí nós temos o processo durante a leitura. Então, vamos imaginar que você já leu o livro antes. Você já se programou, né? Já se preparou para ler o livro. E aí você vai planejar momentos de pausa. Sabe, momentos de suspense. Uma coisa bem legal de se fazer é ler livros por capítulos. Então, pega um livro infantil que tenha capítulos e vai lendo um capítulo a cada 2 dias, porque você para igual novela. Eu já tive aluno que falava, não acredito, você tá igual novela. Eles ficam alucinados. E eles já ficam imaginando o que vai acontecer. E isso, gente, é perfeito para colocar essa criança no universo da leitura. Porque ela já vai criando inferências. O que será? Mas será que vai acontecer isso? E quando você retoma a leitura, você vê a carinha deles, assim, felizes, ou tipo, não era isso que eu pensei. Coloque voz nos personagens, faça caras e bocas, né? Porque isso mexe com o imaginário da criança. Então, não tenha vergonha, seja criança mesmo. E lembrando sempre, não mude nenhuma palavra, não faça isso, ok? Aí, você fez tudo isso durante a leitura e ao final da leitura você vai fazer o quê? Uma roda de conversa.
vai saber se as hipóteses levantadas no início foram validadas, vai saber a opinião sobre o livro, vai ver como é que as crianças reagiram ao conteúdo. Uma das formas de se trabalhar essas leituras diárias, atividade permanente, obrigatória, essencial, é o quadro de leitura. Esse quadro de leitura é muito legal, porque você mostra para a criança uma variedade de gêneros textuais. Professora, não sou professora, o que é gênero textual? São diversos tipos de texto. Na escola, gente, para cada ano ciclo, nós trabalhamos diferentes gêneros textuais. Então, nós trabalhamos bilhete, convite, contos de bruxa, contos de fada, contos de engano, notícias, entrevistas, parlendas, cantigas, fábulas, agora entrou e-mail, todos os tipos de textos que existem na sociedade. Dentro desse quadro de leitura, você pode colocar todo dia lá. Então, você põe lá na segunda-feira, título: Bruxa, bruxa, vem à minha festa. Autor, aí você escreve o nome do autor. Ilustrador, qual é o gênero trabalhado, né? Então, você vai colocando tudo assim bonitinho na semana, para os seus alunos terem uma noção do que vocês estão lendo. Porque quando você faz isso para a semana toda, eles vão até o quarto e ficam até o quadro. Aconteceu na terça-feira, da gente chegar na sala de aula, a criança ir no quadro e fala assim: nossa, não vejo a hora de chegar sexta, porque a professora vai ler tal coisa. Eles já ficam imaginando como é que vai ser essa leitura. Então, você incentiva o gosto pela leitura, sem dizer que te deixa organizada, né? Você não precisa ficar louca, ai, o que eu vou ler para essa criança? E aí, essa leitura, ela pode ser tanto em voz alta pelo professor, o professor vai fazer a leitura, como compartilhada. Você tem o texto, as crianças também têm, segue a leitura, e aí essa dinâmica de sala, quem vai fazer é você. Ok, professora, mas nós não estamos em sala, nós estamos em casa. Quem está com a criança é a mãe, o papai, a vovó, a titia, a vizinha. Como é que eu vou ler, professor? Eu não tenho uma biblioteca na minha casa, não tenho livro, não tenho gibi, não tenho nada para fazer essa leitura diária com a criança. Como é que eu vou fazer para essa criança aprender a ler, professora? Lembra quando vocês eram crianças? Que vocês cantavam parlendas, cantigas, recitavam versinhos. Vocês vão resgatar isso com as crianças. As parlendas, elas são rimas infantis que divertem as crianças, trabalha a memorização e auxilia no processo de aprendizagem. Por quê? Porque ela é um texto que já está na cabeça. A criança já sabe o que está escrito ali. Porque antes de você pedir para ela ler, ela vai aprender. Então, vamos lá. Lá em cima do piano tem um copo de veneno. Quem bebeu, morreu. O culpado não fui eu. Você vai escrever isso no caderno da criança ou numa folha, letra de forma, maiúscula, porque é a letra mais fácil de entender, né? E aí vai ensinar a musiquinha para a criança. Quando a criança estiver cantando de cor, você vai pedir para ela ler todo dia essa musiquinha, passando o dedinho. E aí você vai adequar o que ela fala aonde está o dedo dela. Eu vou mostrar como é que é. Então vamos lá, gente. Vamos fazer uma simulação de uma parlenda que as crianças vão aprender. Então vamos lá. A gente cantou Rei Capitão, tá bom? Então, Rei Capitão, soldado ladrão, moça bonita do meu coração. Então, a gente canta essa parlenda e aí depois pede para as crianças cantarem para você poder escrever. Então, vamos lá. Rei Capitão. Aí, você escreveu. E como é que você vai fazer para ler isso? Então, você vai pegar
uma régua. Eu costumava colocar uma bolinha assim, porque eu falava que era a bolinha dos vídeos da galinha pintadinha, sabe? Que cantava assim, debaixo das letras. Então eu fazia isso. E aí a gente ia cantando assim: Rei, capitão, soldado, ladrão, moça bonita do meu coração. Isso, gente, se faz o tempo todo com as crianças, né? Então, família em casa, com dedinho, ó. Rei, capitão, soldado, ladrão, moça bonita do meu coração. Aí a criança vai ler assim, né? Rei, capitão, soldado, ladrão, moça. Aí ela para, aí ela começa tudo de novo, porque ela está refletindo sobre a escrita e o que ela está lendo. E isso é processo de aprendizagem de leitura, né? Aí outra coisa que você pode trabalhar também nas parlendas são as sílabas. O que são sílabas? Quantas vezes eu abro a minha boca para falar? Renata, Renata. Bola, bola. Carro, carro. Cachorro, cachorro. Então, sílaba é a quantidade de vezes que eu abro a minha boca para falar. E aí, o que você pode fazer com as crianças? Boquinha de sílabas. Olha só como é que eu fazia. Rei. Quantas é rei ou rei? Rei, então só tem uma boquinha. Rei, capitão. Capitão. Soldado, ladrão. Moça bonita do meu coração. E aí, quando você coloca as boquinhas, as crianças já sabem o que elas vão fazer. Então vamos lá. Rei, capitão, soldado, ladrão, moça bonita do meu coração. Outra exploração que você pode fazer com parlenda, sabe o que é? Pedir para a criança pegar um lápis de cor ou o lápis que ela tiver e pintar entre as palavras. Então, ó, rei, capitão, soldado, ladrão, moça bonita do meu coração. Por quê, Pro? Porque ela aprende que quando ela escreve palavras diferentes, ela dá um espaço entre elas. Porque é comum a criança escrever bem espaçado. Então, ela vai escrever Renata, ela faz bem espaçado. Então, você precisa explicar que as letras da mesma palavra, elas ficam mais juntas. E que palavras diferentes ficam mais separadas. Então, tudo isso é o que o universo das parlendas, cantigas, trava-línguas, versinhos, eles trazem para as crianças e as famílias em casa podem fazer. Só escrever no caderno com essa letra, não esqueçam, e começa a brincar aí a leitura diária. Vocês vão ver que vocês vão conseguir ver a evolução dessas crianças diariamente. Quando a criança faz esse ajuste daquilo que ela fala com o que está escrito, ela começa a refletir sobre a leitura das palavras. Porque ela vai fazer a relação do fonema, que é o som do que ela está falando, com o grafema, que é o que está escrito. Então, quando ela lê assim, lá em cima do piano tinha, e aí você fala tinha, termina com um A, e aqui tá terminando com O, será que é isso mesmo? E aí ela começa a fazer essa reflexão. E por que é fácil? Porque ela já conhece, ela não vai dizer pra você, eu não sei ler. Ela já sabe o que tá escrito ali. E como é que eu trabalho a parlenda? Eu trabalho uma parlenda por semana.
Segunda a sexta, eu vou trabalhar uma única parlenda. Primeiro, eu ensino a música. Então, a gente vai brincar. Então, vamos lá, uma parlenda que já tá aqui no canal, que é o leite quente. Quem conhece a parlenda do suco gelado? Suco gelado, cabelo arrepiado, qual é a letra do meu namorado? A gente cantava assim. E aí, uma professora na sala dos professores, ela falou assim, mas criança não tem namorado. Eu falei, eu também concordo, que não faz sentido. Criança não namora, sabe? Então, ai, professora, mas é só uma música. Sim, gente, é só uma música, mas vamos entender o contexto e a aprendizagem, vamos dar sentido para essa aprendizagem, entendeu? E aí, ela me apresentou o leite quente, que é o que tá no canal, que é leite quente, cabelo diferente, qual é a letra do nome da gente? Quer mais sentido que esse? A criança canta e vai procurando a letrinha do nome dela, né? Vou ensinar essa música. E essa música é maravilhosa para aprender as letras do alfabeto. Memorizar, né? Que a gente vai memorizar primeiro. Então, cantamos até aprender. Todo mundo aprendeu? E aí eu vou pedir, então, vocês vão cantar e a Pro vai escrever. E aí eles começam, leite quente, aí você fala, opa! Calma, eu não consigo escrever rápido assim. Eu preciso escrever devagar, vocês estão falando muito rápido, como é que eu vou acompanhar a escrita? Eu não sei escrever, eu preciso escrever devagar. E aí eles vão falando, leite, né? E aí você vai adequando a fala das crianças com a sua escrita. Ok. Terminei de escrever na lousa ou no papel, né, família? No papel. Vou fazer a leitura com essa criança, igual a gente fez lá no vídeo. Adequando fala com a escrita. Então, todo dia eu vou ler essa parlenda. Essa parlenda, certo? É uma parlenda por semana, lembra? Ok. Fiz atividade de leitura. Todo mundo fez, todo mundo brincou. E aí, dá pra brincar, tipo, a criança tá lendo, e aí você dá uma comanda assim. Por exemplo, ela fala uma coisa, mas tá escrito outra, você faz bi, ela tem que ficar estátua. E aí, você vai repetir o que ela falou e mostrar pra sala o que tá escrito, né? Pra ver se bate, o que tá diferente, né? Dá pra brincar todo com esse imaginário da criança. Ok. Fiz a parlenda. Escrevi a parlenda, já li a parlenda, eu vou dar letras móveis para as crianças. Então, eu deixo a parlenda na lousa, no quadro, e com as letras móveis, as crianças montam em grupos, formam os grupos na sala, e elas olhando para a lousa, elas vão montando a parlenda na mesa. Lembrando que as palavras têm espaço entre elas têm que deixar um espaço entre as palavras, cada frase é numa linha, né? Toda a estrutura da parlenda. Fizemos a leitura, a construção da parlenda com letra móveis. Aí, no outro dia, eu faço novamente a leitura, né? Da parlenda. Aí, eu entrego essa parlenda fatiada em frases, para a criança organizar no caderno, ela vai colar. Então, ela vai colar essa parlenda de ordem. Ela vai ter acesso ao modelo? Claro que vai. Então, ela vai associar lá na lousa, ler, começa com L. Então, eu tenho que procurar qual palavrinha aqui começa com L, né? Então, ela tá fazendo a leitura, gente, notem, tá vendo? Ela tá selecionando. Fez a parlenda fatiada com frases, eu vou fazer a fatiada com palavras, porque vai ficar mais difícil. Percebem que vai ficar mais difícil? Então, ela vai ter que procurar palavra por palavra, certo? Ok. Fiz a parlenda fatiada por palavras, nós vamos fazer a parlenda lacunada. O que tá faltando? E aí, a criança vai ter que completar com as palavras que estão faltando. Por último, a reescrita da parlenda como a criança sabe, do jeito dela. Professora, meu aluno só faz garatude, então ele vai fazer garatude e vai dizer que aquilo é a parlenda dele, certo? Com um desenho no final da parlenda. Fechou. O que eu fazia como professora? Então, na sexta-feira eu encerrava aquela parlenda e eu trazia um cartaz com aquela parlenda. Então, eu tinha a letra escrita, um desenho lá de um leite quente, certo?
E eu colocava embaixo da minha lousa. Por que eu colocava embaixo da minha lousa? Porque quando as crianças terminavam de fazer as lições, elas sentavam ali embaixo e começavam a ler com o dedinho. Então, ela sentava, eu falava assim, ó, quem terminou quiser sentar ali no chão para ler Parlenda, pode sentar. Então, elas se aglomeravam ali no chão e era muito engraçado, porque não era uma coisa imposta. Eles iam. A única imposição que tinha era depois de terminar a lição. Era um contrato. E aí, eles sentavam e iam lendo. E como é que eles sabiam o que estava escrito ali? Por causa do desenho. Então, eu tinha da borboletinha, eu tinha do corre-cutia, eu tinha do sapo não lava o pé, a Dona Aranha, alecrim dourado. Então, eu pegava as imagens, colava lá no cartaz, porque eles iam pelo desenho que estava lá. Ah, agora eu vou cantar da Macaca Sofia. Então, onde tinha o macaco, eles iam lá. E eles ficavam lá embaixo, sentados. Então, chegou um período que a minha lousa embaixo, assim, era repleta de cartazes de Parlenda, e cantigas e versinhos. E isso foi um salto muito grande na alfabetização das crianças. Por quê? Porque quando ele memoriza que lá é o LA, nossa, o lá da Laura é igual o lá de cima do piano. Eles começam a fazer essa associação. E aí a aprendizagem fica muito mais fácil. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu fiz sobre leitura e parlendas. Qualquer coisa, pode escrever comentários. Se gostou, gente, dá uma curtida para ver se a gente consegue deslanchar aí no canal para ficar entre os mais vistos. Compartilha, se inscreve, aciona o sininho para receber vídeo novo. Essa semana, além desse de leitura e parlenda, eu vou postar outros para ajudar na alfabetização. Semana que vem tem mais, tá bom? Boa semana a todos, espero ter ajudado. Qualquer coisa, escreve aí no comentário que eu respondo. Pode colocar o que você quer ver também, tá bom? Beijo, tchau!